Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Teste de som. 1, 2, 3. Oi. Paz do Senhor. Quem é que está ao vivo aí? Vamos aguardar entrar mais alguém. Glória a Deus. Paz, irmão Sol. Tô vendo que a irmã Sol entrou. Temos mais 2 irmãos, temos 3 online. Quem é que está online? Edilene, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Dorgan. Irmã Lina. Paz, irmão Dorgan. Tudo bem? Paz do Senhor, irmão Antônio. Irmã Joyce, paz. Hoje nessa aula, essa matéria desse próximo mês, eu que estou dando, né, pela misericórdia de Deus, pela graça e misericórdia, nós vamos estar falando sobre geografia bíblica. E como vocês podem ver na tela aí, né, eu estou testando aqui um modo de apresentação diferente. Eu espero que os irmãos gostem. Então, onde vai dar para mim estar passando um slide que eu montei e aparecendo também aqui na tela, né? Irmã Carla, paz. Bem, vamos lá, irmãos, paz do Senhor. Eu, em respeito a quem chegou no horário, eu vou começar no horário. Nosso pastor Catarino, ele é bem enfático, né, em relação aos horários de início de culto, de término de culto. Então, não é porque nós não estamos presenciais, estamos online, que nós não vamos cumprir isso, né? E a
respeito aos horários é algo que é fundamental, né, para o nosso dia a dia, seja na nossa vida particular, espiritual, na nossa vida secular, nossa carreira. Bem, vamos lá. Primeiramente, espero que todos os irmãos estejam muito bem. Estamos passando por esse momento difícil, né? Inédito aí na nossa história. Possivelmente não será o último. Eu espero que não aconteça na nossa geração. Mas a cada dia que passa, né? A situação ela se torna cada vez mais drástica para a humanidade, né? Especialistas dizem que o relógio do Apocalipse, isto é, o relógio do fim do mundo está contando e ele já está perto de dar meia-noite. O que isso significa? Significa que o homem ele mesmo se sabota, né? Tanto é que essa doença não é uma doença que era algo normal, natural, uma doença que foi evoluindo de estágios iniciais de práticas que não são as recomendadas, né? Mas essa parte nós devemos deixar para lá. Então esse mês nós vamos estar estudando, né, uma matéria interessante, que é Geografia Bíblica, um livro que os irmãos também têm em mãos, né? E é um livro bem interessante, que a partir da lição que vem, ele já vai estar nos mostrando algumas particularidades, né, do mundo bíblico antigo. E o entendimento da geografia bíblica, ele é fundamental para nós entendermos várias passagens que ocorreram tanto no Antigo Testamento como até no Novo em si. Bem, na unidade 1 nós vamos estar estudando a geografia do mundo antigo, isto é, geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento, locais onde os principais fatos aconteceram, a peregrinação do povo de Deus no deserto, a terra que mana leite e mel, e os povos vizinhos de Israel. Na unidade 2, será a aula que vem, geografia dos grandes impérios, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-romano, greco-macedônio e romano. Na unidade 3, a Palestina nos dias do Novo Testamento, nós vamos estar vendo já o Novo Testamento, sobre a sua geografia econômica, hidrográfica, montes, vales e planícies, climas, estações, chuvas, desertos da região. Jerusalém nos dias do Novo Testamento, o crescimento do cristianismo. E a unidade 4, cenários importantes na história, a destruição de Jerusalém em 70 d.C., trajetória de Israel, a sua reconstrução como nação, isso é algo lindo de ser estudado, a ilha de Patmos e as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas da Ásia Menor, nós não vamos estar entrando no estudo aprofundado do livro de Apocalipse, mas nós vamos estar vendo alguns assuntos relativos a ela, do plano de vista geográfico, que inclusive tem em alguns pontos, quando o apóstolo João está descrevendo as igrejas, tem alguns pontos geográficos que, se nós não prestarmos atenção, nós vamos pensar que é uma colocação coloquial. Por exemplo, você não é morna nem quente. E por não ser morna, não ser fria e não ser quente, vomitatie. Isto é, está falando ali sobre a água que existia ali, que era uma água que ela tinha propriedades medicinais, mas era, não sei quem dos irmãos já foi em Poços de Caldas, lá tem, diz os relatos que lá é uma cidade que foi construída em cima de um vulcão inativo de milhares de anos atrás. Então ali tem o que? Água sulfurosa, né? Aquela água que tem o cheiro de ovo podre. E mesmo ela tendo cheiro de ovo podre, ela tem propriedades medicinais. Tanto é que se você for em Poços de Caldas, você tem as bicas para você beber ela, tem banhos de sauna, onde você
as partículas lá na nadação, né, daquela água, aquela água que está em aspersão, tem banho nas banheiras também. Então, para você ver que quando o apóstolo João ele fala que não é nem fria e nem quente, então é morna, ele está se referindo a um tipo de água daquele tipo, porque era uma cidade também que tinha nascentes que passavam por leitos vulcânicos, alguma coisa do tipo. Então, para vocês verem que são vários pontos que muitas vezes aparecem nas pregações de Jesus, que aparecem em algumas colocações dos profetas do Antigo Testamento, os ensinos de Paulo, os ensinos de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, que passam batidos se nós não tivermos o conhecimento do que ela está tratando. Bem, já temos então 7 irmãos, os restantes estão chegando, então o que nós vamos aprender? Se nós vamos falar sobre geografia bíblica, nós temos que ter primeiramente a ideia do conceito do que é geografia. O que nós vamos ver nessa matéria? Bem, geografia bíblica é a disciplina que estuda o território e a história dos países relacionados ao mundo bíblico. O que nós vamos estar aprendendo nessa lição de hoje? Nós vamos estar aprendendo a conhecer a geografia bíblica e ver porque ela permite uma melhor interpretação dos ensinos de Jesus. Quando surgiu e como se desenvolveu a geografia geral. E os fatos e locais onde ocorreram os grandes eventos bíblicos. Se os irmãos quiserem que eu mande no final da noite de hoje ou no início da manhã de amanhã esse slide aqui, mais convertido para PDF, aqui no grupo, lá no grupo do WhatsApp, os irmãos estarem baixando para estudar, vocês dão um joinha aí que eu envio, tá? Então, geografia, se nós formos olhar a etimologia da palavra, ela vem de 2 vocábulos gregos. O primeiro é geo, que significa terra. O segundo é graphem, que significa descrição. Então, uma transliteração real, geografia seria descrição da terra. E a finalidade do estudo da geografia é nós temos um estudo científico da superfície da Terra, com o objetivo do quê? De descrever e analisar a sua variação espacial, isto é, a sua topologia, os fenômenos físicos que ocorrem nela e por que ocorrem, os fenômenos biológicos, inclusive humanos, que acontecem na superfície do globo terrestre. E por que humanos? Porque é de acordo com a geografia, e nós vamos ver isso muito no Antigo Testamento, que as pessoas, os povoados, eles eram montados. Então, onde existia uma terra fértil, a população ia para lá. Muitas vezes de maneira predatória, né? Isso, nós vemos isso nas colonizações. Alguns povos que eram tidos como nômades, o que eles faziam? Eles pegavam e iam para uma terra produtiva, eles acabavam usufruindo de tudo o que a terra poderia dar, e assim que a terra estava estéril, eles saíam dali e montavam um povoado em outro local. E dessa maneira eles eram tidos como nômades. Eles iam subsistindo, iam vivendo aonde eles conseguiam extrair o máximo da terra. Então, baseado nesse fato do que a terra poderia estar fornecendo para as pessoas e como elas se comportavam em relação à terra, era assim que eram nascidos os povoados, as tribos, os povos, os países. Então isso é muito importante nós estamos analisando para nós entendermos todo o contexto da história bíblica. A história da geografia ela começou a ser estudada de modo sistemático, isto é, de modo mais aprofundado, aproximadamente no século IV a.C. E os estudiosos daquela época eram principalmente Aristóteles, que ele já concebia, né, ele já tinha. Aristóteles, se nós pararmos para analisar a sua biografia, nós vemos que era uma pessoa
que ela tinha uma visão bem à frente do normal, bem à frente da sua época. Ele já tinha então o conceito de que a Terra era uma esfera. E Strabo, também que é escritor de uma obra grega famosa chamada Geofikai, ele também é tido como o pai da geografia regional, isto é, a pessoa que tinha um conhecimento acima do normal, acima de todos, da geografia do local e de toda a região em que eles viviam. Os romanos, durante a expansão do Império Romano, eles reconhecendo a importância de saber que a geografia de um lugar poderia ajudar ou impedir que eles conquistassem os locais que eles iriam invadir, eles se aprofundaram nesse estudo também. Então, antes deles pegarem e invadirem uma nação, invadirem um povoado, invadirem uma região, eles estudavam aprofundadamente a geografia do local. Para quê? Para saber por onde ir, para saber quais locais haveriam menos gasto de tempo, menos desgaste para os homens, menos perigo de emboscada. Então eles também se tornaram estudiosos da geografia, de maneira que a geografia foi algo importante no crescimento do Império Romano. Os árabes, após a queda do Império Romano, eles também acrescentaram diversos progressos nesse estudo, com a expansão islâmica, que atingiu China, Rússia e África. Vale lembrar que nessa época não existiam as fronteiras fixas, mas os povos, os reinados, eles sempre tinham a ideia, a mentalidade de crescer. E como é que eles cresciam? Era invadindo as nações que rodeavam ou que, entre aspas, mais lhes encantavam. Então nós vemos que o Império Romano foi um desses impérios que fez muito isso. Foi um império que ele alcançou locais de conquista longínquos, muito longe de onde eles estavam. Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles tinham um exército, lógico, muito bem treinado, mas eles sabiam o ponto crucial de onde invadir esses países. Na Idade Média, o estudo da superfície da Terra ele acabou se perdendo na Europa cristã. E por que ele acabou se perdendo? Quando a Igreja Católica ela teve essa grande conquista de ser igualada e até de maneira mais superior, ter mais poder do que o Estado, ela começou a ditar o que as pessoas poderiam ou não estar estudando. E a fim de poder manter o monopólio da cultura, todas as informações que eram passadas, elas eram passadas de acordo com o que a Igreja Católica queria passar. Então, perdeu-se muito da literatura antiga, dos estudos antigos, porque tudo isso que a Igreja Católica conseguiu abocanhar, ela guardou e ela ensinou ali o básico, ou aquilo que não atrapalhasse a sua expansão também. Que nós vemos, e nós vamos ver isso na matéria chamada História da Igreja, que a partir do momento que a Igreja Católica ela se alinhou no Estado e ela passou a ter mais poder do que o Estado, ela também tinha uma mentalidade de conquistar novos povos, conquistar novos países. Então foi um período que na história é tido como o período da Idade das Trevas, né? Mas eu não vou estar adiantando isso aí porque é algo específico da matéria. Bem, para vocês verem, né? Aristóteles, lá 4 a.C., já falava que a Terra era redonda através de seus estudos. Agora nós vemos que a Igreja Católica ela começou a promulgar alguns estudos científicos, algumas orientações que deviam ser passadas aos povos, de que a Terra, por exemplo, era o centro do universo, que a superfície era plana e que o Sol girava em torno dela. Então,
Muito aí do que nós ouvimos que algumas pessoas acreditam hoje em dia, né, que a Terra é plana, isso já vem lá de trás, da Idade Média já. Isso foi algo implantado pela Igreja Católica ali na Idade Média. Bem, no século XIX, continuando o estudo sobre geografia, a geografia ela assume um caráter mais científico. Ali aproximadamente na na era da Revolução Industrial, nós vemos que a ciência começou a falar mais alto do que a religião. Então, conforme foram sendo descobertos novas invenções, novos métodos de ensino, novas maneiras de se vislumbrar os astros, a conquista de você sair do seu continente e ir para outro, tudo isso acabou fazendo com que a geografia ela ganhasse uma importância muito grande no mundo. E dentre dois desses estudiosos tem o Van Humboldt e Carl Ritter. Procurem depois esses nomes que vocês vão ver que são os maiores ícones do estudo geográfico que existe. Outro tipo de geografia existente é a geografia histórica. A geografia histórica, ela procura reconstruir os aspectos humanos e econômicos, físicos e políticos de uma região do passado. Aprendemos sobre um surgimento e formação de um determinado povo, isto é, a geografia histórica através principalmente da arqueologia, e também existe a arqueologia bíblica, nós vamos estar vendo isso em uma matéria específica também. Nós vemos que através da arqueologia é possível você datar quando determinado povo viveu, como ele floresceu e como ele acabou muitas vezes sendo erradicado. Isso a gente pode ver até aqui perto, lá a história dos Incas, dos Maias, em que os espanhóis praticamente erradicaram essas duas raças, essas duas tribos, esses dois povos. Então, através da geografia histórica alinhada à arqueologia, nós conseguimos vislumbrar o passado histórico da humanidade. Tem a geografia econômica, que estuda os recursos econômicos, origem vegetal, animal ou mineral. Geografia política, que investiga a relação entre o poder de um país e sua geografia física e humana. Século XX e século XXI foram os dois séculos de maior mudança podemos dizer, no mapa mundi, né? Durante toda a história humana, as fronteiras elas foram sendo criadas, delimitadas e modificadas pelas conquistas, invasões, alianças. Mas no século XX nós vemos, principalmente na região ali da Europa Ocidental, na parte da Rússia, na parte da África, onde países surgiam, depois do surgimento, eles se consolidavam, muito tempo depois começavam a haver conflitos internos, seja étnicos, seja políticos, seja religiosos, e desse um país acabavam surgindo outros. E a geografia física que estuda os traços físicos das diversas regiões da Terra, que inclui o estudo do relevo, do clima, da vegetação, da flora e da fauna. Geografia humana interessa-se pelos agrupamentos humanos para entenderem como se organizam para explorar os recursos provenientes da natureza. Então nós vemos aqui que o estudo da geografia ele é bem amplo, né? Não é somente aquilo que nós vemos no ensino médio, uma geografia básica, vemos alguma coisa do Brasil, vemos estudo dos rios lá da região amazônica. Ela é muito mais ampla. Nós vemos toda a ramificação que a geografia existe. Então, para cada uma dessas ramificações, existem estudos aprofundados que nos mostram, né, como a sociedade, a humanidade foi evoluindo
através de cada um desses itens. Algo muito bacana a ser estudado, algo muito rico, né? Bem, segundo um grande historiador, a geografia bíblica, ela se ocupa do estudo sistemático, isto é, do estudo aprofundado, do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida dos seus habitantes. Isto é, revelação divina, a inspiração pelo Espírito Santo. E a influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes, nós vamos ver principalmente na história de Abrão, na história de Moisés, na história dos descendentes de Abrão, que determinados locais onde eles iam lá tinha seca, eles tinham que ser mudados dali para outro lugar. Então tudo isso acabou impactando na história desses grandes homens, na história do povo de Israel em geral. O estudo da geografia bíblica da Palestina, ela e nações circunvizinhas, isto é, as nações que rodeiam o local da Palestina, elas vêm colaborar para uma melhor compreensão de muitos eventos narrados nas escrituras sagradas. E nós vamos estar vendo isso na última aula, o porquê que ainda hoje, e principalmente hoje, existe essa gana dos países árabes quererem destruir Israel. Muito disso, lógico, porque o povo de Israel e os povos árabes são povos muito religiosos, então eles têm um profundo respeito pela sua cultura religiosa. A cultura religiosa é a base do povo de Israel, a cultura religiosa é a base do povo árabe. Então já existe uma rixa desde lá de trás, desde Isaac, Ismael e seus descendentes. Mas nos tempos modernos, que nem eu falei, nós vamos ver isso na última aula, em 1948, quando foi restaurada a nação de Israel a ser uma nação, dia seguinte dessa promulgação houve uma invasão maciça dos povos árabes querendo destruir o povo de Israel. É uma história linda, uma história profunda, que mostra o guardar de Deus pelo seu povo até os dias de hoje. Mesmo sendo um povo rebelde, mesmo sendo um povo em que sua maioria não acredita que Jesus Cristo é o Messias, mas mesmo assim, Deus ainda guarda Israel. O mundo antigo, ele se limita pelos pontos cardeais, lógico. No norte, nós tínhamos uma linha reta que começava na Espanha, passava pelo norte da Itália, Mar Negro e ia até o Mar Cáspio. O leste, nós tínhamos uma linha reta que partia do Mar Cáspio, passando pelo Golfo Pérsico e indo até o Mar Arábico. No sul, era outra linha reta que partia do Mar Arábico, seguindo em direção ao oeste, passando pela Etiópia e terminando no deserto da Líbia, no continente africano. E no oeste, uma linha reta que partia do sul do deserto da Líbia e terminava na Espanha, abrangendo o Egito e as regiões do norte da África. Aqui nesse mapa do mundo bíblico, nós vamos estar vendo várias passagens, vários locais famosos na Bíblia Sagrada. Se vocês forem dar uma olhada em amarelo, é onde está escrito atual, isto é, são os países que existem hoje em dia. Em branco, são os países, as localidades existentes no Antigo Testamento. Então nós vemos Trácia, vemos Galácia, Ásia Menor, Gália. O Antigo Testamento é nessa parte verde, essa parte maior. E algo interessante que nós vemos no livro de Jonas, nós vemos que a fuga que Jonas quis dar não foi uma fuga de sair de Santos e ir para Cubatão, não. A Bíblia fala que Deus o chamou para levar uma palavra de arrependimento para Nínive, e que lá em Nínive ele iria pregar uma pregação de arrependimento, que se aquele povo não se convertesse dos maus caminhos,
viria a destruição, viria o juízo de Deus. Já ouvimos em várias pregações, em vários esboços, vários estudos, principalmente na Bíblia, que Jonas ele se rebelou contra essa palavra de Deus e ele fugiu para onde? Para Tarsis. Então, veja bem, ele tinha que vir aqui para Nínive, lado direito da tela, e ele fugiu para Tarsis. Então nós vamos ver que ele fugiu para o lado totalmente oposto. Então não foi uma fuga rápida, foi uma fuga demorada, foi uma fuga onde ele pegou e falou assim, não, eu não quero obedecer, esse povo é um povo carniceiro, é um povo rebelde, um povo que sempre afronta o nosso povo, um povo que desde sempre afronta a nação do meu pai, então eu quero que eles morram mesmo pelo juízo de Deus. Se depender de mim, eu não vou levar palavra nenhuma. Aí nós vemos o desenrolar de toda a história, Deus tratando com ele, fazendo que ele voltasse. Então nós vemos que realmente, da onde ele tinha que ir, para onde ele foi, era muito longe. Passa por todo o mar Mediterrâneo. Ó. Existe uma porção de terra grande ainda, que seria para chegar em Nínive, mas tem todo o mar Mediterrâneo. É uma viagem muito demorada, então ele fugiu com vontade mesmo. Mas a misericórdia de Deus fez com que a palavra dele fosse pregada, e naquele momento específico, Nínive não foi destruída. Nós vamos ver depois no livro de Naum, onde passaram séculos e séculos e séculos. Eu peço para os irmãos depois darem uma olhada ao livro de Naum, no Antigo Testamento. A Bíblia nos fala que o povo de Nínive voltou às suas práticas perversas, voltou à idolatria, voltou a se virar contra o Senhor, e o Senhor levantou uma nação que invadiu e destruiu completamente Nínive. Isso está escrito no livro de Naum. Então isso serve de alerta para a gente. Deus é amor? Lógico que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Isso é algo comparado a um irmão ou uma irmã que se desvia. Aceitou Jesus, seu sacrifício supremo, seu sacrifício da cruz, a pessoa foi remida, lavada pelo sangue de Cristo. Ela fica na igreja por um bom tempo congregando, e depois de um tempo ela vai para o mundo. Ela fala, não, enjoei de ser crente, enjoei de ser Jesus, eu vou para o mundo. Eu quero bebida alcoólica, eu quero sexo, eu quero fornicação, prostituição. Bem, o castigo ele vai vir. A chance ela foi dada. O maior passo ele foi executado. E foi dado por quem? Por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E a nossa parte é caminhar continuamente em arrependimento, firmes e fortes na fé. Esse arrependimento que infelizmente o povo de Nínive não teve e acabou pagando um preço alto. Irmãos, não esquece de colocar presente aí, tá? E quais são as fontes da geografia bíblica existentes? A principal fonte da geografia bíblica, para nós, é a Bíblia. Ponto final. Eu sigo um canal interessante no YouTube, eu até recomendo que os irmãos e as irmãs sigam. Ele é chamado de Mundo Sem Fim. Esse canal, ele é um canal de um casal, entre aspas, de mochileiros. Não são mochileiros, né? Mas eles são um casal brasileiro que decidiu que a vida deles seria viajar pelo mundo. Então eles venderam todos os bens. Ele era, não sei se era um diretor de uma empresa de informática, ele era um analista de sistema, ela também tinha um bom emprego, tinha uma loja, parece. Então eles se programaram, venderam tudo, juntaram as finanças, mas de maneira organizada saíram para visitar o mundo. E eles estão visitando principalmente, eles não estão indo nos locais mais famosos, tipo, vou visitar os Estados Unidos, vão para Disney, não. Eles vão para a China, vão para o Iraque, para o Irã. E nesse mês que está havendo essa pandemia, né, eles estão lá na Turquia. E eles publicaram esses dias um vídeo do local em que Abrão nasceu.
E é interessante, né? Porque eles estavam contando histórias, eles não é um canal religioso, não é um canal evangélico. É um canal de viagem, onde eles mostram os locais por onde eles estão passando. E o Renan, que é o marido, né, do casal, né, é o esposo, ele tem uma locução muito boa e eles vão visitando os locais e ele vai falando, né, sobre o local, sobre a história, sobre a política, não entrando em nenhum lado, né, tipo política. Ele está na Rússia, ele não entra no lado russo ou ele não entra no lado, por exemplo, americano. Ele conta o que o livro de história fala. E que, inclusive, os povos falam, os povos derrotados, porque a história é escrita por quem é vencedor na guerra, né? Geralmente, quem perde a guerra não tem seu nome na história. Então, é interessante, eu vi esse vídeo até semana passada, o local do nascimento de Abrão, na verdade, ele é um local que está fechado para visitação por causa da pandemia. E são 4 povos que tem Abrão como pai da fé. É o cristianismo, é o judaísmo, o povo árabe e o zoroatristas, uma coisa do tipo. Então ele conta ali uma versão, né, da origem ali do nascimento de Abrão, seguindo essas 4 religiões. É algo interessante. Se vocês puderem, sem compromisso, sigam lá. É o Mundo Sem Fim, o nome do canal. É muito interessante. Para você que gosta de viajar e quer conhecer várias regiões do mundo, siga esse canal, é bem interessante. A arqueologia também ela procura relacionar as descobertas arqueológicas, restos materiais, físicos, de pessoas da antiguidade com as narrativas bíblicas. Bem, isso é algo muito difícil de ser encontrado, né? Resquícios bíblicos, porque a história bíblica é uma história antiga, né? Mais de 5.000 anos atrás. E não existe, por exemplo, um conhecimento do local exato onde determinados pontos cruciais da história bíblica ocorreu. Mas existem alguns materiais arqueológicos egípcios que falam realmente de uma grande praga, por exemplo. Existem dentro de Israel diversas escavações arqueológicas onde foram encontrados pedaços de prato, barros, odres, vários objetos que remetem, segundo a história bíblica e a história secular também, a um período bíblico onde viveram determinadas pessoas bíblicas. E dos pontos mais interessantes, né, sobre a arqueologia bíblica que nós podemos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são manuscritos, né, que foram achados em algumas cavernas em Israel na década de 40 e que eles mostram, né, que dentro desses vasos lá onde estavam inseridos esses papiros, esses pergaminhos, eles encontraram vários textos bíblicos do Antigo Testamento que corroboram o fato de que realmente eles foram escritos na data que eles foram escritos. Então eles acharam, por exemplo, 90% dos textos de Isaías e todos esses textos que foram escritos, eles batem certinho, não tem adulteração com o que nós conhecemos hoje. Então isso quebra, né, aquela teoria de que a Bíblia ela foi alterada pela Igreja Católica para pegar e servir a seu prazer, aos seus interesses, tudo isso. Então algo que eu peço para os irmãos também procurarem na internet, procurem o tema Manuscritos do Mar Morto. Vocês vão achar bem interessante esse material. E a história em geral. A história secular, ela fala sobre a história da humanidade, dos povos antigos. A história geral antiga, ela fala principalmente sobre os povos do Oriente Médio, da Ásia Menor, da Ásia Maior. E na própria história desses países, nós aqui no Brasil, quando nós estudamos, que nem eu falei, né? Nós estudamos de maneira muito superficial. Mas se você parar para estudar a história desses países, você vai ver que existem pontos na história deles que estão entrelaçados com a história bíblica.
Então, através do estudo da história geral, também é possível acharmos referências bíblicas que corroboram a nossa fé. Opa, deu um pauzinho aqui. Voltou. Bem, voltou. Bem, nós vimos que vamos falar de maneira bem rápida aqui, nós vimos na primeira matéria que nós estudamos sobre as terras do Antigo Testamento, nós vimos essa questão da crescente fértil, que é uma meia-lua, que ela fica num dos pontos mais ricos em materiais orgânicos, em plantas, em solo, que existiu ali no período antigo da civilização, e dali que surgiu, segundo os estudos relatos históricos, também a vida humana. Nós sabemos que significa meso entre hipótamos rio, então Mesopotâmia seria entre rios, a referência é que ela fica entre os rios Tigres e Eufrates. Nesta região viveram diversos povos, os acádios, sumérios, amoritas, assírios, caldeus, todos foram atraídos por quê? Pela riqueza biológica que existia naquele local. Cada um desses povos ele dominou a Mesopotâmia em determinado momento da história, né? Então, que nem eu falei, as nações elas eram formadas, elas fincavam a sua bandeira, isto é, fincavam o seu território e eram ou invadidas ou ela crescia invadindo outras. Então essa região, como era uma região muito assediada por todos os povos sabiam que era uma região em que existia uma riqueza fértil muito grande, da onde poderia um povo ali fincar a bandeira e crescer para sempre ali. Então era um local propício a sempre ser invadido. Então nós vemos que vários povos se criaram ali, mas foram erradicados ou evadidos e tiveram que fugir de povos maiores. E sempre foi assim, os povos eles achavam esse local, fincavam bandeira, mas eram invadidos. E o principal povo que se fincou ali, o principal povo da história que cresceu ali foi o povo egípcio. Naquela região, Mesopotâmia, ali era uma região que, devido a ela ser uma região que teve uma passagem muito grande de diversos povos, com diversas culturas, diversas religiões, ela se tornou uma região politeísta. Então, nessa região da Mesopotâmia, existiam o quê? As cidades-estados. O que era a cidade-estado? Era uma cidade em que eram submissas ao governo em geral, mas que elas tinham sua autonomia. Então, cada uma dessas cidades, elas tinham seus governantes e elas tinham a sua liberdade de cultuar o Deus que elas queriam. Então, era uma região politeísta, uma região em que cada cidade-estado ela tinha o seu Deus. Então, tinha uma cidade que cultuava o Deus do ar, a outra cidade cultuava o Deus do arado, outra cidade cultuava o Deus do amor, outra o Deus da procriação e assim por diante. Os templos eles eram o quê? Grandes e luxuosos. Os sacrifícios eram feitos com a intenção de garantir boas colheitas. E no caso do Sumério, cada cidade tinha um deus-chefe e numa batalha era comum uma cidade querer roubar o deus-chefe da outra. Por exemplo, nós temos vamos supor que Cubatão fosse uma cidade que cultuasse o deus Sol e Santos cultuasse o deus Ar. Se por acaso a cidade de Cubatão achasse que o deus dela era maior que a cidade vizinha, ela poderia invadir
fisicamente, ou ela poderia, através de encantamentos, de política, do uso da filosofia, das palavras, provar para a população daquele local que o Deus dela era maior do que o Deus que ela servia. Então isso ia causar o quê? Uma revolta interna, que faria com que a população seguisse o Deus dessa estada, de Cubatão, nesse exemplo que eu estou dando, e se lógico ela vai seguir o Deus de Cubatão, ela vai seguir também o governo de Cubatão. Bem, nós falamos bastante também na primeira matéria sobre o dilúvio. Então, só relembrando, Deus mandou o dilúvio para destruir a terra devido ao grau de pecado que estava havendo. Noé e seus filhos foram salvos. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat, que ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. E os descendentes de Noé receberam o que? A instrução para povoar a terra. Existem boatos de que acharam a arca de Noé em cima do Monte Ararat. Veja bem, irmãos, isso é fato, mas é boato, mas aqueles boatos bem caprichados. Por quê? A arca de Noé, ela, se realmente ela tivesse sido encontrada, os defensores do cristianismo, os defensores do judaísmo, a arca de Noé também está relacionada à descendência de Abrão, né, depois. Então os árabes também, eles iam fazer todos os esforços para conseguir trazer para a mídia que realmente ela existe. E se até hoje nós não conseguimos, quer dizer, as pessoas não conseguiram provar, é porque ela não está lá. Com o tempo ela pode ter quebrado. Imagina, aquela região do Monte Ararat é uma região muito gelada, é uma região que neva constantemente, é um pico nevado. Então, por mais que a madeira fosse boa e durasse muito tempo, séculos e séculos, por mais que a madeira tenha sobrevivido, né, e resistido ao dilúvio, à força das marés, com o passar dos séculos, ela foi se deteriorando. Então pode ser que exista restos dela lá no Monte Ararat, naquelas regiões. Mas que nem falar que acharam ela, que tem foto dela, isso é boato, isso não existe. E dos descendentes, né, de Noé, houveram a ramificação para eles dominarem alguns locais, que veio a ordem de Deus, ó. Vocês vão crescer, vão multiplicar e vão dominar a terra também. É uma segunda ordem de dominância da terra. Então os descendentes de Cã, eles seguiram para a África, os de Sem seguiram para a Ásia e os de Jafé para a Europa. Então, dessas nações, o que nós temos? Temos as descendências, ó. As nações jafetitas, camitas e semitas, isto é, de Sem, de Cã e de Jafé. Então, tem todas essas nações. Gomer, que é formada por celtas e símbrios, Magog, russos e citas, Madai, medos e persas, Javã, gregos, Tubal, russos, Meseque, russos, Tiras, trácios, os camitas, Cuxa, etíopes, Mizraim, egípcios, Put, líbios, Canaã, os cananeus, semitas, Elão, os elamitas, Assur, assírios, Arfaxade, os caldeus, Lúdios, lídios, arãos, sírios ou amareus. Então o mundo, após o dilúvio, ele voltou a ser altamente povoado. Nós vemos que 150 anos após baixarem as águas do dilúvio, a população já havia crescido de maneira exponencial. E nós vemos nesse período, e nós vimos isso na primeira lição também, que um homem ali, na região de Sinar, um homem chamado Nimrod, ele deu início a uma construção de uma torre com o intuito de formalizar um culto idólatra, de afrontar a Deus. Então, através dessa atitude dele, veio uma reação de Deus como um castigo, e veio o quê? A confusão das línguas dos seres humanos, resultando o quê?
na, na, resultando com que os povos, a partir do momento que eles não se entendiam, que eles se espalhassem pela terra. Eu até, não sei se os irmãos vão se lembrar, né? Eu falei na aula que eram 2 pontos que mostravam o agir de Deus em relação às línguas. No primeiro momento, em relação à Torre de Babel, ele usou a diversidade de línguas para fazer com que os homens se espalhassem como forma de castigo. E em Atos 2, através ali do falar de línguas no momento de Pentecostes, ele fez com que se unissem os homens. Então as pessoas se espantaram vendo os homens falando línguas diferentes da língua natais deles e falando línguas de outras nacionalidades. Por exemplo, ele viu um israelita que nunca tinha estado na Etiópia falando etíope. Ele viu um israelita que nunca tinha estado na Arábia falando árabe. Então, por assim por diante. E isso pegou e mexeu de tal maneira com as pessoas que elas viram que era algo sobrenatural da passagem de Deus. Mas isso nós vamos ver também no estudo de Atos dos Apóstolos. A peregrinação, nós vimos que se iniciou de forma sobrenatural e foram muitos cenários em que Deus ele usou de seu poder para fazer milagres para abençoar o povo. Se nós formos olhar agora aqui no nosso mapa, nós vamos ver as 2 rotas para o povo israelita. Existia essa rota em vermelho chamada a Rota dos Filisteus, que era uma rota em que o povo chegaria muito mais rápido à Terra Prometida, porém, nós temos que lembrar que o povo de Israel, eles ainda não eram povo de Israel, eles eram um amontoado de pessoas que haviam sido livres do cativeiro no Egito. Então era um povo que ainda tinha um pensamento de escravo. Quer dizer, eles não eram um povo, era um amontoado de pessoas. Então, se esse amontoado de pessoas eles fossem trilhar esse caminho mais rápido, porém que seria um caminho onde os filisteus já habitavam, não resta a menor dúvida que eles seriam dizimados. Então, o traçado original que nós vemos é esse em amarelo. É a rota tradicional do Êxodo, aonde o povo ele teve que ir, de acordo com a orientação de Deus, fazer uma trajetória bem diferente da mais rápida. E nessa peregrinação nós vemos que nós passamos por alguns locais que eles foram nomeados e que até hoje ainda existe ruínas deles. Nós vimos aqui, Ramassés, nome derivado do egípcio, isso é no Egito, nome derivado do egípcio e significa propriedade do rei Ramsés. Passamos por Sucote, que significa tenda ou tabernáculo, que foi o local do primeiro acampamento de Israel após deixar Ramsés. Passamos por Etam, que faz parte da peregrinação no deserto, ficava próximo ao deserto, segundo o relato bíblico. Passamos pelo Mar Vermelho, que ela significa, no original, Mar de Juncos, situa-se entre o Egito e a Arábia. É dividido em 2 braços pela península de Sinai, Golfo de Suez e Acaba. Então aqui nós vemos o Mar Vermelho. Se os irmãos olharem aqui, o Mar Vermelho ele é essa região maior e ela tem esses 2 braços menores. Passamos por Refidim, que é o local onde os israelitas acamparam e batalharam antes de chegarem ao Sinai. A Cades Barneia, que tem significado de consagrado, onde fala que alguns estudiosos eles afirmam que o seu nome anterior era Rimã e que passou a ser chamado de Cádiz depois que o tabernáculo foi montado ali. Então, muitos dos locais em que o povo de Israel foi passando, já existia população ali. Então, eles passavam por esses locais, depois dos 40 anos no deserto, esse povo ele foi
treinado para ser um povo que ele trilharia por terras diferentes e que batalharia para poder conquistar essas terras. Então, muitos dos locais por onde ele passou já existiam cidades, já existiam povoados. Então, eles pegaram e passaram por esses locais, combateram, conquistaram e renomearam. Canaã era tido como a terra que mana leite e mel. Foi uma promessa de Deus para Abraão. Se a gente parar para estudar a história de Canaã de maneira um pouco mais aprofundada, nós temos que lembrar que Canaã se refere ao quem? Ao quarto filho de Cã. Cã é o filho de Noé. Canaã ele é o nome mais antigo que conhecemos hoje por Palestina. Antes da conquista de Israel, ela já era conhecida por Canaã. Então Canaã é um nome que já existia mesmo antes de Israel conquistar esse local. Como nós falamos, né, aqui essa região é uma região politeísta em que existiam vários deuses que a população adorava, não a população de Israel, mas a população que vivia nesses locais, e uma dessas deusas é a deusa cananeia chamada Xera, que nós vemos aqui nessa foto. Quando nós paramos para analisar aonde, que nem eu falei, quando nós paramos para analisar a geografia bíblica dos tempos do Antigo Testamento com os tempos atuais, existe uma certa dificuldade em se pontuar os pontos exatos, por questões geográficas, de acidentes geográficos, de conquista de povos, de transformações devido a uma região desértica, devido ao vento, devido às tempestades. Então tudo isso influencia diretamente no local onde nós vamos encontrar de maneira exata determinados pontos bíblicos. Alguns são conhecidos, como o posto de Jacó, que nós vemos que é um fato bem detalhado da história de Jacó, e que nós vemos ele ser relembrado aí na passagem que João vai num poço ali junto à Samaritana. Então ali era o poço de Jacó. Então, que nem eu falei, né? Os hebreus, eles quando chegaram a Canaã, eles já encontraram o território já ocupado por outros povos. Então foi preciso que eles entrassem, batalhassem e dominassem os povos que ali viviam. Os cananeus, eles habitavam tanto na parte leste como na parte oeste do país. E segundo Juízes, eles estavam por toda parte, na região montanhosa, no Negueb e nas planícies de Hebron, isto é, os cananeus, eles se ramificaram por toda a região aonde viria a ser conquistada pelo povo de Israel e aonde viria a se tornar o Israel conhecido por nós. Então foram batalhas e batalhas e batalhas. Outro povo que ali vivia eram os amonitas. Eles também ocuparam Canaã um tempo anterior aos gigantes. Eles eram descendentes de Ló. Os gigantes não é que eram homens de 3, 4, 5 metros. Eram homens que eram gigantes, eram mais fortes, eram mais conhecidos, mais temidos perante a população normal. Os moabitas, nós também falamos na primeira lição, na primeira matéria, são descendentes de Ló e sua filha mais velha, não gostavam da presença dos hebreus em Canaã e foram derrotados pelo rei Saul. Então nós vemos que os moabitas foram um povo que deu muito trabalho para o povo de Israel, e somente já na época dos reis, passando por todo o período do Êxodo, todo o período dos juízes, somente no período dos reis é que eles foram derrotados, ali pelo rei Saul. Edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, nós vemos que a última vez em que nós vemos Esaú sendo listado na história foi ali na morte do seu pai, em que os dois foram para o enterro, mas Jacó seguiu sua tribo para um lado e Esaú para outro. A região em que Esaú foi morar e da onde surgiram os edomitas
Ele estava localizado aonde? No sul do Mar Morto e a sudeste do Ribeiro do Zered. Os filisteus, eles são descendentes de Calcium, filho de Mizraim, filho de Cã. Então, descendente de Cã também, filho de Noé. A Filistia, isto é, o local que os filisteus moravam, ela ficava na faixa costeira da Palestina. Eles eram um povo muito religioso também. Era um povo politeísta, em que eles adoravam principalmente Dagon, Astarote e Baal-zebu. Dagon, ele era representado como tendo um rosto e mãos de homem e cauda de peixe. Após uma vitória militar, eles faziam comemoração religiosa em seu templo. Então aqui nós vemos a foto de Dagon, o deus filisteu, em que ele praticamente da cintura para cima era um homem e da cintura para baixo é um peixe. Podemos dizer que ele era um sereio, né? Um sereio. Tem Astarote e Baal-zebu também. O Líbano tem um significado de ser branco. E por que isso? Que suas montanhas são montanhas gigantescas, em que seus picos sempre passam o tempo todo cobertos por neve. Então, por isso, ali é o significado de ser branco, pelo pico dos montes deles. A Síria, ela fica a leste da aldeia, da cadeia de montes ali do Líbano, aquelas montanhas gigantescas, e os povos que viviam ali no passado, eles eram quem? Os arameus. E a principal cidade da região era Damasco, que nós vemos principalmente no Novo Testamento. Gileade, ele foi um território que se estendia desde o Mar da Galileia até a extremidade do Mar Morto. Ele era ocupado pelos amorreus e moabitas, quando os hebreus chegaram a Canaã. Na antiguidade, eles eram uma região rica em florestas e conhecida por seu bálsamo medicinal. E para encerrar, irmãos, nós temos Bazã, em que é o território a leste do Rio de Jordão e ao norte do rio Jarmuk. Moisés descreveu essa cidade ali, no seu tempo, como fortificadas com altos muros, fortes e ferrolhos povoados por gigantes. Então ali eram povos guerreiros que viviam ali e que, por ser uma região muito atrativa, era uma região que era altamente fortificada. O solo ali ele era fértil e havia muitos campos para o cultivo de trigo e pastos para o rebanho. Glória seja dada ao Cordeiro. Então, essa primeira lição de hoje, meus irmãos, é uma lição que ela tinha o intuito estar apresentando de uma maneira mais superficial o que seria a geografia bíblica, e a partir da próxima lição nós já começaremos a adentrar realmente nesse intercâmbio da história bíblica, história da humanidade com a geografia em si. Nós vamos estar vendo os grandes impérios da humanidade. Esses grandes impérios, nós vamos estar conversando sobre a parte geográfica, mas principalmente sobre a parte histórica. E essa parte histórica está inteiramente interligada com os relatos bíblicos, que são povos que batalharam contra o povo de Israel e todos eles dominaram o povo de Israel. Nós vamos estar conversando sobre o Império Babilônico, sobre o Medo-Persa, sobre o Greco-Macedônico e principalmente, por último, do Império Romano. Então, através dessa interação que nós vamos estar tendo com os grandes impérios, nós vamos saber o porquê que houve a permissão de Deus para que esses povos invadissem Israel, como se dava essas invasões, o porquê se dava essas invasões e como eram esses povos em si. Quando nós falamos do Império Romano, né, nós temos
principalmente o que vem à mente é aqueles filmes antigos, filmes épicos, Ben-Hur, alguma coisa do tipo. Quando nós vemos Império Babilônico, já não existe tantos filmes a respeito, o Medo Persa, o Greco-Macedônio sim. Aqui nós temos Alexandre o Grande, ele era macedônio, não era grego, né, nem italiano, era da Macedônia. Então nós vamos ver como grandes homens, grandes guerreiros do mundo, eles acabaram por permissão de Deus, através de seus povos, invadindo Israel. Sempre foi com a permissão de Deus, sempre foi com a permissão de Deus para que o juízo entrasse em cima do povo de Israel. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. De maneira bem didática, eu passei essa matéria para vocês, bem resumido do que está escrito também no nosso livro. E semana que vem nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais. Espero que os irmãos tenham gostado aqui dessa metodologia de dividir a tela com os slides. Eu vou estar enviando hoje ainda, ou amanhã de manhã no máximo, essa apresentação em PDF para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.